Eu tô assistindo o filme Batem a Porta, eu baixei esse filme e não tinha nem lembrado que ele estava aqui, né? É um filme interessante, porém ele acaba se tornando monótono. Mas, geralmente, isso é a ação de uma pessoa normal no filme Batem a Porta. Eu não vou falar depois de ver o filme, porque eu quero entender qual que é a questão atrás da trama, né? E o que acontece? Tem um cara grandão, bombado, que ele é até um bom artista, né? Eu não sei se ele não sabe interpretar muito bem, mas ele é um bom artista, né? Que ele era lutador de UFC. E ele chega numa casa no meio do nada, um lugar extremamente bonito, uma casa onde que todo brasileiro queria ter, mas isso nunca existe aqui no Brasil, né? Porque a cultura deles é completamente diferente da nossa. Aí tem uma mocinha, uma menina que ela tem uma deficiência facial, e ele começa a conversar com a mocinha fala que não conversa com estranhos, isso, aquilo. Aí ele é extremamente cordial com a moça. A gente pensa alguma besteira, mas ele fala que ele veio salvar o mundo, veio falar com ela, veio falar com os pais dela. Aí tipo a gente começa a olhar assim, pô, que esse cara tem? Ele é maluco? Ele é perigoso? Ele, será que os pais dela tá devendo dinheiro? Que são dois moços, né? O pai dela é que tá devendo dinheiro. O que aconteceu, né? Aí você fica pensando no que aconteceu. Ela corre para dentro, ela chama os pais não levam a sério, né? E o que acontece? Tem uma vez vou dar um exemplo aqui, teve uma vez que uma vizinha jogou água no Cherokee que era deficiente. Minha mãe só faltou pegar a vizinha, arrancar ela quebrar o muro, puxar ela pelo que ia sobrar do muro e vocês sabem o que fazer com a vizinha. Porque minha mãe é esquentada, mas minha mãe xingou e isso e aquilo e tal. E falou assim, pega a arma no cofre porque eu vou conversar com a vizinha, porque conversar só de ameaçado não adianta, tem que pegar a arma no cofre. E a minha mãe, tadinha da minha mãe era sempre sangue nos olhos, né? Mas voltando à questão aqui, né? Em primeiro lugar, os caras não estavam nem aí com os caras. E outra coisa, o cara não nem perguntou por que o cara tá querendo quebrar a porta, o que aconteceu, o cara só ficou com medo, né? Eu não sei se a maioria das pessoas são tão idiotas assim ou superficiais, né? Porque eu acho ridículo os caras fechando as portas e as janelas. As portas dos Estados Unidos, qualquer pancada abre. A janela dos Estados Unidos é só você passar para dentro que ela abre. Só as paredes lá da casa não tem como passar para dentro porque é de madeira. Eu ensinei de tronco, mas o resto é muito fácil para entrar. E o cara tá se conversando cordialmente, falando muito bem. Então não é bandido. Ou esses caras estão sendo possuídos por alguma coisa, ou o mundo acabou, aconteceu alguma coisa. E os caras não têm coragem de trocar ideia com o cara. Porém, o que acontece? Pessoas que vivem dentro do mundo artificial, né? Quando esse mundo ele entra em colisão, a pessoa entra em desespero, né? Por exemplo, pelo fato de eu ter o QI muito alto, eu vou conversar com uma pessoa normal, a pessoa fica olhando para mim bobo e não sabe o que fazer. Geralmente pessoas que têm uma vida ferrada. Ontem eu estava trocando, tem uma moça lá no meu serviço lá que ela é de periferia, já apanhou muito na vida. Ela vem trocar ideia comigo, ela está interessada em mim, mas infelizmente a vida dela foi um inferno, né? E além da vida dela ser um inferno, ela, como fala, ela não tá nem aí. Eu tenho um gênio muito explosivo, eu sou de falar muito, eu sou de me impor muito. Eu pareço profetinha, eu tô mordendo para tudo que é lado. E aí ela não tá nem aí com isso, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa está acostumada tanto a viver um mundo esquisito ou viver um mundo aterrorizante, qualquer coisa que é aterrorizante você não vai estranhar. É tipo igual o filme da MIB, né? O perguntam lá pro JJ por que ele atirou com uma garota com um livro de matemática, né? E aí ele deu a explicação lógica, né? Um monte de monstro na rua brincando, um monte de alien brincando, e a menina com livro de matemática com cara de demônio andando no meio da rua com um monte de monstro e não tá nem aí, né? E eu achei meio idiota isso, mas o que acontece? Agora a esquerda está botando as suas pautas totalmente abertas e está colocando
todas as pessoas da sociedade dentro dos filmes, porque isso não é uma mentira. E essas pessoas estão sendo colocadas para fazer papel para moer, né? Não estão mais colocando aquele filhinho de papai que teve uma vida perfeita, que errou na vida dele, que está tentando ser uma pessoa melhor e tal, está colocando todo mundo, né? E aí eles estão tentando ser um pouco mais realistas a Hollywood, é até interessante. Mas um filme louco, para chamar a atenção, precisa se colocar um personagem mais louco, né? Não pode se colocar um personagem normal, né? Por exemplo, o Mad Max mesmo. Você vê lá o cara lá, eu sou o Nasdaq, eu sou um V8 injetado e não sei o que e tal, e papapá. E aí os caras, você matou o Nasdaq. E fica aquele surto psicótico total, aquela esquizofrenia, aquela psicopatia, aquela bipolaridade, os caras tudo doidão. E o Mad Max, ele já não é muito sério da cabeça, aí ele fica pancada de vez, né? E aí tem acho que é o filme 2, que ele está muito mais introspectivo, ele está, como fala, a gente não sabe qual espectro o cara está no espectro esquizoafetivo psicopata, lembrando de tudo que ele fez deu errado, ele foi pra merda, que não existe esperança. Então, filmes, quando você vai fazer um filme, se o inimigo é bizarro, é muito melhor você colocar um personagem ainda muito mais bizarro do que você colocar um personagem mais ou menos, um personagem dentro de uma bolha e fazer com que o cara dê o salto, abra os olhos para a realidade, volta para a posição e toma as ações certas, né? Mas vamos ver, eu achei interessante. Eu quero saber o que esse filme vem dizer, porque um filme bem feito, ele te prende nos 10 primeiros minutos do filme. Se o filme não te prender nos 10 primeiros minutos, esse filme não foi feito para você, né? E é um filme, em primeiro lugar, de suspense, né? Todo mundo falou que esse filme é muito bom, né? E aí eu abaixei só porque eu queria ver esse filme, eu sabia da trama, que era um casal LGBT, uma menina e um grupo estranho que vai lá na casa do cara. Mas eu não sei mais nada além disso, né? E fala que vai ter uma reviravolta. Então, e falaram que era o melhor filme da Netflix esse ano, se eu não me engano, né? Se é da Netflix ou não. Então, eu tô assistindo. E eu estou fazendo até esse vídeo porque eu achei esse filme extremamente interessante. Eu achei esse filme prendeu minha atenção. Esse filme você fica com raiva dos atores principais, você fica querendo saber o que os atores secundários estão querendo, né? Mas aquele moço ali, ele não é eu não sei se ele é ator secundário, né? Aquele grandão do UFC, porque ele vem como se fosse o diretor ou o escritor falando o que vai acontecer e quais são as ações que tem que ser tomadas, né? E a coisa mais idiota o cara tem que ser direto. O que você está fazendo aqui? Por que você quer que eu abra a porta? O que vai acontecer? Tal. Aí o cara vai falar coisa real, não acredito, acho que você é esquizofrênico e etc. Não, vamos entrar num acordo aqui, sai aqui, que eu vou mostrar pra você e tal, bababá. Eu vou sair, aí eu falo pro cara assim, mas eu quero um acordo, eu quero que se você estiver mentindo, que a menina e o meu namorado vai embora daqui, tudo bem? Então fechou o acordo e tal, e aí... mas eu quero que todos vocês fiquem em tal lugar da propriedade, porque o que acontece? A maioria dos filmes, tanto com homem como mulher lá nos Estados Unidos, todos eles são de família tradicional e na hora que pegou para ferrar, se conversa com bala, não se conversa ou com medo ou com... Não se conversa com medo ou com carinho com o desconhecido, se conversa na bala. Eu faço acordo, eu vou me ferrar, mas eu vou levar todo mundo junto comigo. Lá nos Estados Unidos todos os filmes são assim, e lá os norte-americanos são assim, né? Existe até a lei da propriedade, lá se invadir a propriedade já era, né? Isso é super normal, não é normal os caras, ai, eu tô com uma arma no cofre, ai, e não sei o que, ai, não sei o que, né? Então eu falei pra vocês,